Em nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a mudança de fase, mais especificamente sobre ebulição. Vocês sabem do que se trata? As substâncias, em geral, são encontradas em 3 estados físicos diferentes, sendo eles o sólido, o líquido e o gasoso. Mas numa determinada temperatura e pressão, o estado físico pode ser alterado. Dessa forma, uma substância que pode ser encontrada no estado líquido numa determinada faixa de pressão e temperatura, mas em outras condições podem se apresentar no estado gasoso. E existe uma determinada temperatura e uma determinada pressão na qual a substância é tanto líquido como gasosa. Quando a substância encontra em 2 estados físicos diferentes, dizemos que ela está mudando de estado. No caso, quando passa do estado físico líquido para o gasoso, denominamos essa mudança de vaporização. Mas também podemos chamá-la de ebulição, evaporação ou calefação, dependendo da velocidade na qual ocorre a mudança. A cada substância possui um ponto de ebulição característico, que é a temperatura ou a pressão em que ocorre a mudança do estado físico. Em geral, usamos a pressão de uma atmosfera para caracterizar o ponto de ebulição. Para a água, por exemplo, entre 0 e 100 graus Celsius, numa pressão de 1 atm, o estado físico é o líquido. Acima de 100, dizemos que está no estado gasoso. Quando estiver exatamente a 100 graus e a 1 atm de pressão, a água existe tanto no estado líquido como no gasoso. Nessa temperatura, ocorre a mudança de estado físico, ou seja, a ebulição. Dessa forma, para que a água entre em ebulição, é necessária energia térmica. No caso da ebulição, a passagem do estado líquido para o vapor é rápida, mas não muito. Assim, quando aquecemos a água, vemos a formação de bolhas e, se continuarmos fornecendo energia térmica, isso vai se transformar em gás. Mas a água e as outras substâncias também sofrem um outro processo do estado líquido para o vapor, que é mais lento. Chamamos essa passagem de evaporação. Ela ocorre em qualquer temperatura e pressão. Nesse caso, não aparecem bolhas. Você já deve ter visto a água evaporar. Quando colocamos uma roupa recém-lavada num varal, depois de um certo tempo, observamos que a roupa fica seca. Isso ocorre porque a água que estava na superfície da roupa foi evaporando lentamente, ou seja, passando do estado líquido para o gasoso. A evaporação ocorre mais rapidamente quando a temperatura é maior. Por isso, que uma roupa molhada colocada rapidamente no sol seca mais rapidamente do que se colocarmos na sombra. Existe também um terceiro nome que é utilizado para caracterizar a passagem do estado líquido para o gasoso, a calefação. Neste processo, a passagem ocorre bem rapidamente. É o que acontece quando coloca uma gota de água numa chapa muito quente. É o nome genérico que se dá à passagem do estado líquido para o gasoso. Assim, esse último termo engloba a evaporação, a ebulição e a calefação. Lembre-se sempre, quando a passagem ocorre lentamente, o nome se chama evaporação. Quando rapidamente, é a calefação. E quando ocorre numa temperatura mais ou menos, uma intermediária, ebulição. Cada substância tem um ponto de ebulição característico. Observe na tabela os pontos de ebulição de algumas substâncias. Veja que os metais e os sólidos iônicos possuem pontos de ebulição bem mais altos, enquanto as substâncias que são formadas por ligações covalentes, como a água, o álcool, a acetona, entre outros, possuem um ponto de ebulição menor. Isso indica que as ligações metálicas e as iônicas são mais fortes do que as ligações covalentes. Nos líquidos, as partículas estão mais separadas do que nos sólidos, porém mais unidas do que nos gases. Assim, podemos dizer que é o intermediário entre o sólido e o gás. Quando se fornece calor até se atingir o ponto de ebulição, as partículas do líquido começam a se afastar, ficando ainda mais separadas. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje e que pesquise mais no Clique Ideia este assunto como os outros que estão na nossa página. Muito obrigado!